Shalom, shalom a todos, irmãos e irmãs, amigos, amigas, visitantes aqui deste canal. É o canal Na Mira da Torá, é um canal que vai te deixar você de frente com a verdade. No vídeo anterior, eu estava falando sobre a forma de entregar os dízimos. E nesse vídeo de hoje, o objetivo é mostrar para vocês quem de fato estava roubando ao eterno Criador. Se era o povo ou se era quem estava recebendo os dízimos. Nós vamos abordar hoje o livro de Malaquias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4. Então vamos para o tema, porque quem fala muito é político e o objetivo desse canal é deixar você na mira da Torá, de frente para a verdade. Então, vamos ao que interessa. No livro de Malaquias, no capítulo 1, diz assim: o peso da palavra do Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. E eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vos dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei a Esaú, e fiz dos meus montes uma desolação, e a dei a herança aos chacais do deserto. E ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tomaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade, e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Versículo 5 agora. E os vossos olhos verão, e direis o Senhor, seja engrandecido além dos termos de Israel. Ó filho, honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Quem está dizendo é o Senhor dos Exércitos. E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ó sacerdotes. Prestar atenção, irmãos, com quem que Malaquias está falando? A vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis, em que nos temos desprezado o teu nome? Os sacerdotes perguntaram para o Eterno, em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Estão vendo o que os sacerdotes estavam oferecendo para Hashem no altar? Pão imundo. E dizeis, em que havemos profanado? Está dizendo o Senhor dos Exércitos para o sacerdote. Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Está dizendo o Senhor dos Exércitos para o sacerdote. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Assim está dizendo o Senhor para os sacerdotes. Ora, apresenta o teu governador, porventura terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Diz Adonai Tsevaot, o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Diz o Senhor dos Exércitos. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão, diz o Senhor dos Exércitos, para os sacerdotes. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre os gentios meu nome. Olha só, mas desde o nascente do sol até o
poente, ao poente é grande entre os gentios o meu nome. Está vendo como é que o nome de Hashem estava também no meio dos gentios e era grande. Em todo lugar se oferecerá o meu incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, ou seja, fora de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós, sacerdotes, profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. Estão vendo o que os sacerdotes estavam fazendo? E dizeis ainda, eis aqui que canseira, ou seja, o povo estava ficando cansado, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado. Olha só, vós ofereceis o que foi roubado. Quem estava roubando, gente? É quem está sentado no banco? Ou quem está atrás de um púlpito no altar? Preste atenção. E dizeis ainda, eis que canseira, e o lançastes ao desprezível, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor dos Exércitos. Estão vendo? Pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete, oferece ao Senhor o que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível entre os gentios. Esse foi o capítulo 1. Estão vendo que estão falando dos sacerdotes, que o sacerdote estava recebendo o dízimo que o povo estava entregando, o dízimo puro, maculado, mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam roubando, desviando, é como se fosse a máfia da política hoje. Eles estavam desviando os dízimos do povo e oferecendo coisa imunda no altar de Hashem. Então Malaquias não se trata quem está no banco, Malaquias se trata quem está no púlpito, quem está atrás do microfone, Malaquias se trata de sacerdotes. Vamos agora para o capítulo 2. Doa-lhe quem doer, mas aqui no meu canal você está na mira da Torá. Capítulo 2, versículo 1. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Capítulo 2, versículo 2 de Malaquias. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao seu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já estás tendo amaldiçoado, e também já as tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isso o coração. Versículo 3. Eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos, e o esterco das vossas festas solenes é para junto, desde serei levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que temesse. Então temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade estava na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade converteu a muitos. Levi, aquele que deu origem à tribo dos levitas. Aqui a Shem está falando bem do Levi, do patriarca dos levitas. Mas vós, agora são para os descendentes de Levi, para os sacerdotes. Mas vós vos desviastes do caminho e muito fizeis tropeçar na lei.
corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indigno diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Versículo 10 do capítulo 2. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque agimos aleivosamente cada um contra o seu irmão, profanando a aliança dos nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação, e cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor. Está vendo o que a tribo de Judá fez também? Porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor destruirá das tendas de Jacó o homem que fez isto, e o que vela e o que responde, e o que apresenta uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Assim ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer das vossas mãos. Ou seja, eles estavam vendo que Deus não estava aceitando, eles estavam chorando. E não fez ele somente um, ainda lhe sobrava. E não fez ele somente um, que lhe sobrava espírito. E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos, e ninguém seja infiel para com a sua mulher da sua mocidade, porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repudio. Deus odeia quem repudia a mulher, odeia o repudio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor do Exército. Portanto, guardai-vos em vossos espíritos e não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que te enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada? Ou aonde está o Deus do juízo? Meus irmãos, o livro de Malaquias, bem lido, vai bater em muita gente por aí. Agora vamos para o capítulo 3. A minha intenção não é abater a sua fé. A minha intenção não é machucar ninguém por palavras e por ofensas. Eu só estou lendo a Bíblia e mostrando a verdade, a qual tem muitos enganadores por aí, dizendo que muitas pessoas são ladrão, por não estar entregando o dízimo para quem não é levita. Vamos para o capítulo 3. Agora é o capítulo 3. E eis que eu envio o meu mensageiro. Agora tem um versículo aqui, que esse versículo ele é uma profecia messiânica. E eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vos buscais, e o mensageiro da aliança a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem substituirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ouvides e como o sabão dos lavandeiros. E
assentar-se-á, e como fundidor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi. Tá vendo? Os filhos de Levi estavam tudo sujo, estavam profanando o templo, estavam roubando, estavam entregando animal cego, estavam entregando animal da perna quebrada, estavam profanando o templo do Senhor. Vou ler de novo esse versículo para vocês. Se assentará como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi. Eu estou lendo para vocês a Malaquias 3, capítulo 10. Por que estão aplicando isso em quem está sentado no banco hoje da igreja? Será que o seu pastor, não generalizando, porque não é todos, existe homem de Deus por aí sim, existe mulheres de Deus na terra sim, existe profetas de Deus na terra sim, mas tem muito falso profeta, tem muito cara de mau caráter roubando os pobres coitados que estão sentados no banco, sendo que Malaquias não está se aplicando quem está no banco, está aplicando aos sacerdotes e aos levitas. Vou ler mais uma vez esse versículo. E se assentará-se como fundidor. Esse é o Malaquias, capítulo 3, versículo 3. E se assentar-se-á como fundidor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. E então ao Senhor trarão oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Ou seja, já tinha muito tempo que as ofertas oferecidas pelos levitas, pelo sacerdote, não passava nem da neblina. Deus estava abominando, porque estava uma bagunça no templo. E chegar-me-ei, versículo 5 de Malaquias 3, e chegar-me-ei a vós para o juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam, o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que é isso, irmãos? Eu vou ler de novo para vocês. Que defraudam o diarista em seu salário. Você sabe por que está falando isso? Porque assalariado, quem não tem terra, o mandamento do dízimo não é aplicado em quem não tem terra, quem só tem uma casinha e depende de trabalhar para ganhar ali hoje os seus R$120 por dia, por exemplo. Naquela época, na diária, eles estavam defraudando, obrigando aquelas pessoas a entregar 10% da sua jornada de trabalho durante o dia. E aqui Deus está usando Malaquias para exortar os levitas. Isso que eles estavam fazendo com o povo. Eles estavam pervertendo o direito eles estavam defraudando o diarista em seu salário, tomando o direito da viúva, do órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro. Ou seja, tudo que era para eles poder abençoar os pobres e necessitados, eles estavam roubando, eles estavam tomando. E não me temas, diz o Senhor dos Exércitos, Malaquias 3, versículo 6 agora, porque eu não mudo, viu? Olha Hashem falando, porque eu não mudo, por isso, ó vós, filho de Jacó, não sois consumidos. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda. Quem mudou foi o ser humano. Lá em Daniel 7 está dizendo que eles mudariam os tempos e as leis, e mudaram, e muitos, infelizmente, a maior parte do mundo caiu nessa mudança que foi feita, porque Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu disse no vídeo passado que dízimo nunca foi dinheiro, que dízimo era alimento, gado,
só para quem tem terra. Diarista não é obrigado a dizimar, mas pode fazer um voto e abençoar a obra de Deus. Eu sou a favor disso. Agora, aplicar dízimo em cima dos pobres coitados. Às vezes a pessoa deixa de comprar um gás para poder entregar o dízimo para o fulano, porque se ele não entregar no final do mês, ele vai estar roubando e não vai poder participar da ceia, porque é assim o sistema religioso financeiro. Ele aplica isso no povo. Vamos continuar a leitura. Porque, Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aqui está fazendo menção a filhos de Jacó. Sabe por quê? Porque eram 12 tribos, 11, que tinha cada uma o cabeça tribal, o juiz de toda a tribo. Cada tribo tinha um juiz, representava ela toda. E esse juiz era ele que era responsável em recolher todo o dízimo e entregar para os levitas. Por isso que eles são chamados filhos de Jacó aqui. Eles são os cabeças tribais. E eles estavam participando da máfia do templo. Por isso que está dizendo, ó filhos de Jacó, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por quê? Por causa da promessa feita com Abraão lá atrás. Por isso que Deus fala assim, por isso que vocês não são consumidos. Agora vamos ler o 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tomai vós para mim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar, ou seja, de retornar a Deus. Agora versículo 8 do capítulo 3. Estamos lendo o capítulo 3. Roubará o homem a Deus? Ninguém rouba a Deus. Não tem como. Por isso que fala, roubará o homem a Deus? Tem uma interrogação, uma pergunta, ninguém rouba. A Deus não. Todavia vós me roubais. Por que Deus fala assim? Por causa do povo. O povo estava representando Hashem. Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso aqui está se tratando para os filhos de Levi, viu? Para os sacerdotes. Eu estou lendo isso desde o primeiro capítulo. Eu estou no capítulo 3. Agora versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda a nação. Por que sim, toda a nação? Porque todo cabeça tribal que representava a nação inteira de Israel estava roubando. Continuamos. Trazeis todos o dízimo à casa do tesouro. Eu estou lendo a Bíblia de Jerusalém, mas no original não é casa do tesouro. Isso foi mudado para você dar dinheiro para a sua igreja hoje. É armazém do templo, tá? Armazém. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja, aqui colocaram mantimento, mas no original é alimento, porque o povo levava era alimento para lá, não era dinheiro. Aí trocaram por mantimento, porque uma toalha é mantimento, um microfone é mantimento, eles mudaram isso aí. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir, aí trocaram, com portas por janela. Estou explicando para vocês direitinho o que é Malaquias, porque não é janela, céu não tem janela, céu tem comporta, faz é chover. Se eu não vos abrir as comportas do céu, e eu não derramar sobre vós, trocaram a chuva, que está escrito no original para bênção, tá? Se eu não derramar sobre vós uma chuva, tá? E aqui está escrito bênção, de tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. Está vendo? E por causa de vós repreenderei o devorador,
que nos dias de hoje eles colocaram que o devorador é o espírito imundo, mas não é. Devorador, só você procurar aí no Taná, no Velho Testamento, que a Bíblia vai te mostrar em todo o Velho Testamento que devorador é gafanhoto. Não tem nada a ver com o espírito imundo. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. Tá vendo como é que eu estou provando para você? Como é que um espírito imundo ia lá comer o fruto da terra? Não tinha como, é o gafanhoto. Os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. E as vossas palavras foram, agora aqui, ó, e as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Está vendo? Até as palavras de Levi, dos sacerdotes, estavam sendo agressiva contra Hashem. Mas vós tem dito, inútil é servir a Deus. Olha o que o sacerdote estava falando. Inútil é servir a Deus. Que nos proveita, temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade. São edificados, sim, eles tenham a Deus e escapam. Tá vendo? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, ponto e vírgula. Também os que cometem impiedade são edificados, ponto e vírgula. Sim, eles tentam a Deus, ou seja, eles estavam tentando a Deus e escapam. Então, aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. Tá vendo? Mesmo assim, ainda tinha aqueles que temiam a Deus, igual tem nos dias de hoje. Não é generalizando que todo pastor está fazendo errado, que todo pastor está pregando errado, mas tem muita gente sendo enganada. Mais de 70% está enganando a população. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu o memorial. Foi escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meu, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Está vendo? Ainda nos dias de hoje também existem servos e servas como você, que possa estar assistindo esse vídeo agora. Então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Agora vamos para o último capítulo de Malaquias, que é o capítulo 4. Vocês podem analisar que desde o começo, quem está nesse vídeo, está se tratando da mesma coisa. Agora é o capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a cura trará em suas asas. Isso é outra profecia messiânica que eu vou trazer aqui para vocês, daquela mulher do fluxo de sangue que tocou no sítio de Yeshua. Essa profecia é isso. Se inscreve aqui no meu canal, ativa os sininhos das notificações e você vai aprender aqui a verdade na mira da Torá. Eu vou ler mais uma vez essa profecia messiânica aqui.
Cadê ela? E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta. Deixa eu ver aqui. É o versículo. Ah, tá, aqui, ó, versículo 2. Versículo 2 do capítulo 4 de Malaquias. A profecia de Yeshua HaMashiach. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a cura trará em suas asas, e sereis, e sarareis, e saireis, e saltareis como bezerros da estrebaria. Sabe o que essa palavra asas significa? Extremidades. E nas asas, nas extremidades de Yeshua, não quer dizer que ele tem asa, porque ele era judeu. Tá vendo isso aqui? Isso é uma roupa de 4 pontas com extremidades. Essa profecia, a mulher do fluxo de sangue tocou numa vestimenta dessa aqui, que Yeshua vestia. Ela pegou no tzitzit que Yeshua estava vestindo, que é uma lei. E ela já conhecia essa profecia. Mas esse não é o caso de agora. Vamos para o texto. Agora o versículo 3 de Malaquias, capítulo 4. E pisareis o ímpio, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Herobe para todo Israel saber os estatutos e os juízos. E eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, e para que eu não venha, e ferirá a terra com a maldição. Terminando assim o livro de Malaquias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, mostrando para você que não é quem está sentado no banco roubando, mas mostrando para você que quem tá roubando era a máfia religiosa. Quem estava roubando eram os grandões lá atrás. Quem estava roubando eram os sacerdotes e os levitas, os pobres, coitados das viúvas, do pobre, do estrangeiro que estava pagando o pato por isso. O que Hashem fez? Fechou as comportas do céu, parou de chover na terra. Não estava mais chovendo, o povo estava perecendo por causa dos seus administradores, por causa dos sacerdotes e dos levitas que estavam roubando e oferecendo imundície no altar. Então Deus usa Malaquias para exortar o sacerdote, não para exortar você que está sentado no banco. Quantos irmãos e irmãs deixam de comprar um remédio, deixam de comprar um gás, porque está achando que é uma obrigação entregar o dízimo para o seu pastor. Eu não sou contra dízimo, eu sou a favor de dízimo. Você quer entregar o seu dízimo para Deus? Você pega o seu dízimo, faz um voto ao Senhor. Procura alguém que está passando necessidade. Tem muita gente passando necessidade no mundo. Aí você faz essa oferta, vai lá, leva uma marmita, leva alimento, leva mantimento para essa pessoa. Jesus mesmo disse: tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, tive nu, não me destes o que vestir. Ora, o que vestir? Ora, dá para você entender muito bem que os dízimos era para ajudar o povo, o primeiro dízimo, porque o dízimo ele é trienal. Então, gente, o objetivo desse canal é botar você na mira da Torá, de frente para a verdade, e que toda mentira da grande meretriz
da filha de Babilônia possa cair por terra e que você venha aqui nesse canal ser edificado. Aqui nesse canal você venha aprender tudo que está sendo contrário ao que Yeshua ensinou. E eu peço que o Hakodosh Baruch Hu, o santo bendito seja, o Criador de todo o universo, abençoe você, abençoe a sua família e que Ele possa abrir as comportas do céu na sua vida para você aprender a verdade. Em nome de Yeshua HaMashiach. E até o próximo vídeo.